bem-vinda. Meu nome é Filipa Magalhães, eu sou terapeuta holística, coach espiritual e formadora em Reiki, em terapia multidimensional, e formadora e orientadora em diversos workshops emocionais que trabalham várias questões emocionais no teu interior, não é? do que nós precisamos para o nosso dia-a-dia. Mas se quiseres, consulta o meu site e tens lá toda a informação necessária que precisas de saber mais sobre mim. Hoje venho-te falar sobre a importância de ter a nossa criança interior bem saudável. Qual é o significado da criança interior? A criança interior é a raiz do teu estado emocional, da tua saúde emocional. Se ela não estiver bem, o teu adulto eu, o teu eu adulto, também não consegue estar bem. Tu podes ir até conseguindo sobrevivendo, não é? Ir desenrascando, mas nunca consegues encontrar aquela paz, aquela tranquilidade, aquele equilíbrio interior. Tudo por causa de uma criança interior que não está saudável. Na verdade, quando tu foste criança, no teu tempo de criança, tu interpretaste muitas coisas que te foram acontecendo ao teu lado de uma maneira muito emocional e foste fazendo uma leitura sobre aquilo que se estava a passar de acordo com o impacto que tinha em ti, ok? Mas como uma criança não tem uma maturidade emocional e muito menos mental para perceber a razão daquilo que estará a acontecer com os seus pais, com a vida, com os seus amigos, ela vai interpretando, mesmo com infâncias mais saudáveis em que os pais estejam a acompanhar, há interpretações que aquela criança faz sobre a sua vida, sobre aquilo que se está a desenrolar ao seu redor e que muitas das vezes elas estão erradas. Ou podem ter estado certas naquele momento em que se passou, mas depois não vão servir para o propósito daquele adulto que vai para a vida, não é? Então, essas interpretações que aquela criança vai fazendo de tudo em seu redor, vão virando certezas. Ela vai tendo certezas nas suas vidas, vai virando crenças. Viram crenças para a própria criança. E essas certezas e essas crenças em quem ela vai acreditando e vai se moldando a sua personalidade, não é? O seu caráter, ela vai vivendo o seu dia-a-dia depois como adulto, não é? E vai reagindo mediante essas interpretações, não é? Tudo começa nessa interpretação. Tudo começa no impacto que aquela criança teve na sua infância perante as coisas que lhe estavam a acontecer, não é? Então, ela numa fase adulta, ela vai reagindo conforme aquela interpretação que ela teve, que ela fez quando era mais nova, não é? Quando era muito novinha, ainda não tinha essa capacidade para interpretar. Então, mesmo em infâncias mais saudáveis, às vezes essas interpretações não são as mais corretas. Quanto mais em infâncias traumatizantes ou infâncias que ocorreram algo que foi realmente impactante e que pode ter transformado a vida daquela criança e que pode transformar a vida daquela criança. Às vezes há uma morte, há um divórcio, há uma mudança de local e que impacta, e há tantas outras coisas que impacta aquela criança depois no seu próprio crescimento. Então, aquela criança não vai vivendo, ela vai sobrevivendo mediante aquelas emoções. E depois depende do comportamento dela. Se for uma criança mais introvertida, ela vai assimilando tudo, vai tentando encaixar tudo na sua vida, até ao ponto, numa fase mais adulta, tudo despolutar para algo de tudo menos bom, não é? Depressões, não é? Desconexão completa, relacionamentos que não são corretos, relacionamentos tóxicos, empregos, a vida profissional não corre bem, e tudo está na tua criança interior. Tudo pode estar na criança interior, tá bem? Então é mesmo muito importante nós termos a nossa criança interior bem saudável, conseguirmos entendê-la, conseguirmos apoiá-la, conseguirmos trazê-la para aqui, limpar aquilo que tiver para limpar, curar aquilo que tiver para curar e cuidar dela, aprender a cuidar dela diariamente.
Porque não é só de uma vez, não é só de uma terapia que tu vais conseguir curar a tua criança interior. Mas a partir do momento em que tu vais entendendo o mecanismo e como é que as coisas funcionam, tu aí consegues. Então, é preciso essa conexão com a tua criança interior. É essencial para a tua saúde emocional. Muitas pessoas dizem que não conseguem aceder às emoções. Eu conheço tantas pessoas que não são emotivas, não conseguem sequer entrar na emoção. Isso é um bloqueio total que há entre o eu adulto e a criança. Há um bloqueio. Muitas pessoas dizem que não se lembram da fase das crianças, ou há uma fase em que elas não têm qualquer memória, porque elas reprimiram aquela memória. Porque tal foi o estado, tal foi o impacto negativo que teve na sua parte emocional, na sua saúde emocional, que elas reprimiram e esconderam aquilo. E ainda bem que nós nos esquecemos de algumas coisas mais negativas em nós. Mas, às vezes, é preciso entender o porquê. E não é preciso ir lá recordar aquilo que houve de negativo. Mas é preciso ir compreender, aceitar e curar. Para depois o eu adulto estar cada vez mais alinhado, né, com as emoções, alinhado com a essência. Tá? Falando da minha experiência particular em relação a isso, eu fiz muito trabalho, um trabalho muito grande com a criança interior, tive pessoas lindas que trabalharam comigo a criança interior, então daí eu já li livros, já fiz muitas coisas da criança interior, já fiz workshops, mas essencialmente o meu trabalho como terapeuta e como formadora também de libertar a criança interior também é pela experiência própria, é desenvolvido também através das terapias em que eu faço, mas eu própria senti uma grande diferença quando eu fui lá resgatar a minha criança, porque ela estava lá e o meu adulto apenas tentava sobreviver, porque ela estava lá numa determinada idade. Portanto, no meu caso, houve ali um impacto muito grande na minha vida, mais de criança, e eu fiquei ali presa àquele acontecimento tão traumatizante. Então, a parte emocional, ela não cresceu. Mas isso de cada caso é um caso. Tá? Mas pode também ter acontecido contigo. Então trabalha a tua criança interior, olha para ela. Às vezes é preciso olhar para trás, é preciso recuar para dar um passo mais seguro, mais real, né? Que tenha mais a ver contigo, para dar esse passo em frente, com leveza, com muito amor próprio, com essa autoestima e a força interior. Mas primeiro é preciso olhar para trás, para que esse passado não mais te pese, então, para que esse passado não te pese mais, mas que te traga aprendizagens, traga-te uma bagagem linda, de uma sabedoria imensa, em que tu possas depois também ajudar o próximo que está ao teu lado. É esse o objetivo. Então vá. Espero que tenha servido, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, coloca um gosto, faz o teu comentário e até uma próxima.